o meu nome é Renato, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Sou careca, tenho cabelo raspado, estou com a barba hoje por fazer, estou usando também um fone de ouvido nas duas orelhas, né, um fone de arco, e estou usando uma camisa polo, né, e o meu fundo de tela aqui é um cenário, é uma sala, né. Sou pessoa com deficiência visual também, né? E hoje a gente tem aqui colaborando com a gente, né, no nosso trabalho, o Fabrício, também que está ajudando a gente com as legendas. A gente tem também o Miro, que é o nosso intérprete de Libras. Então, quem precisar, basta procurar intérprete de Libras e fixar aí na sua tela, né? A gente tem também o João, que está dando um apoio para a gente na técnica, né? E o nosso encontro aqui, né, como eu disse, a gente sempre tem as empresas, né, que vêm assim, fazendo um trabalho bem bacana. O nosso encontro hoje é com a Mars, então eu tenho aqui hoje a Érica, né, que está com a gente, que reservou aí com toda a atenção, né, com todo o carinho, essa hora para compartilhar muita informação boa aqui, né? Érica, boa tarde, você me ouve bem? Meu vídeo, meu áudio estão bons para você? Oi, Renato, boa tarde. Estão sim. Obrigada, Então, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigada pela presença. Posso começar aqui, Renato, me apresentando? olha, ficamos super à vontade, o espaço aqui é super seu, né? A gente, inclusive, sempre tem essa cara de bate-papo, essa troca de ideias, né? Porque, de fato, é isso mesmo. Você está trazendo muita coisa boa para compartilhar com a gente aqui e a gente também, né, quer aí participar e quer ouvir tudo que você tem para dizer. Queria só lembrar que quem tiver aí perguntas, né, conforme a Érica for falando com a gente, conforme o nosso bate-papo for acontecendo, vocês podem mandar as perguntas no chat, tá bom? E aí, no devido momento, a Érica vai selecionando as perguntas mais relevantes, né? E então vocês podem participar também, né? Mandando aí as perguntas pelo chat. Mas sim, Érica, fica super à vontade, o espaço é seu, né? E aí, uma sugestão, se você, depois de se apresentar, você já vai fazer aí a sua descrição também, quiser contar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou aí na Mars, né? Acho que é um jeito bacana da gente ir esquentando aqui a nossa hora. Mas vamos lá. Perfeito. Obrigada, Renato. Bom, pessoal, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Oportunidades especiais têm sido sempre um grande parceiro nosso, abrindo esse espaço, conectando a Mars com vocês. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, presente nessa feira de carreiras. Espero que eu possa contribuir aí com bastante informação legal para vocês. Bom, eu sou a Érica, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos nos ombros, eles estão um pouco castanhos claros, né? Tem luzes, uso óculos e o meu fundo aqui é um sofá. Eu estou vestindo uma blusa laranja, meio rosa, né? Meio indefinido aqui para mim também a cor, mas bom, eu entrei na Mars como estagiária, né? Como o Renato perguntou, como que eu me conectei aqui, eu entrei na Mars como estagiária em 2010. Eu fiz faculdade de administração de empresas e foi uma ótima oportunidade fazer estágio. Eu acredito que tenha aberto muitos caminhos para mim a fazer o estágio. Minha carreira depois disso mudou muito, porque consegui entender como funciona uma empresa, né, uma multinacional, então foi uma ótima oportunidade. Então, comecei como estagiária na Mars em 2010, e depois tive outras oportunidades de fora da Mars também. Em 2015 voltei para Mars, trabalhei sempre com sendo RH das áreas, com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento. E hoje eu estou numa função dentro de Talent Acquisition, que é a parte de recrutamento e seleção, mas voltado para a área que foca na atração das pessoas, né? E como a gente fortalece
a nossa marca empregadora? Porque eu tenho certeza que vocês devem conhecer os nossos produtos, mas não necessariamente conhecem a Mars. Então, é o trabalho dessa área que eu trabalho hoje, que fortalece essa marca empregadora, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre o M&M's, o Snickers, Pedigree, Royal Canin, né? Essas são as marcas que a Mars trabalha. Então, são marcas muito famosas, né, que provavelmente vocês devem conhecer, mas o nome da Mars mesmo não é tão forte. Então, essa área que eu trabalho, ela ajuda a fortalecer para que as pessoas conheçam que quem faz o M&M's é a Mars, né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a Mars também. Então, a Mars é uma multinacional americana de capital fechado. Então, a família Mars, né, montou a Mars lá 100 anos atrás, uma família americana, e foi expandindo para o mundo todo, e chegou aqui no Brasil, né, há quase 30 anos atrás, e a gente continua sendo uma empresa familiar, né? Então, não é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, não tem capital aberto, né? É somente a família Mars que é responsável aqui pelo negócio da Mars no mundo todo. Então, isso deixa a empresa com uma cultura muito especial, né? Uma cultura baseada em princípios, né? Como muitas famílias, elas carregam isso, né? Os princípios, os valores. A Mars também tem 5 princípios que são muito fortes aqui dentro. Então, que são responsabilidade, qualidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Esses são os 5 princípios da Mars. E acho que essa é um primeiro ponto super legal para comentar, porque esses princípios, eles fazem parte da cultura, né? Do jeito que a gente faz o nosso trabalho, então, do jeito que a gente interage com os nossos pares, com as outras áreas, e também com os nossos fornecedores, com toda a comunidade no geral, né? Como a gente também interage com os nossos consumidores, né? Então, a gente sempre foca em ter muita qualidade nos nossos produtos, ser responsável por aquilo que a gente entrega, né? Para garantir que seja sempre um processo eficiente, enfim, que a gente envolva ali todos os nossos princípios nas nossas tomadas de decisão, né? Então, a Mars aí é uma empresa muito grande, né? Aqui no Brasil, a gente tem o segmento de chocolates, né? Que é onde a gente fabrica o Snickers, o M&M's e o Twix. E a fábrica da Mars, que fabrica os chocolates, fica em Guararema, que é próximo ao Vale do Paraíba, próximo ali de Mogi das Cruzes também. Então, fica ali próximo de Jacareí, é bem na beira da Dutra. Então, ali a gente tem uma fábrica onde produzimos esses produtos. E a gente também tem escritório em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, ali próximo à Avenida Paulista. E a gente também tem fábricas do segmento de Pet Nutrition, né? Que Pet Nutrition é o que faz os alimentos para animais de estimação. Então, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, são as nossas marcas, né? Então, a gente tem fábrica em Mojimirim, em Descalvado, em Recife, e escritório em Campinas também, tá? Então, contando um pouquinho para vocês de onde estamos localizados, contando para vocês um pouquinho de quais são as nossas marcas, né? Acho que são coisas aqui importantes para a gente mencionar. E a gente está presente em mais de 80 países. Então, pensa só, né? Um mundo muito grande, a gente está em mais de 80 países. Então, a gente está presente em muitos lugares do mundo ali então, a Mars é muito conhecida. A gente tem mais de 130 mil associados na Mars, né? Então, a Mars, ela é uma empresa bem grande, né? Uma multinacional de grande porte e que a gente tem essas unidades aqui no Brasil com várias oportunidades ali para se trabalhar também. Mais uma informação legal aqui, a gente tem mais de 450 fábricas, escritórios ao redor do mundo, né? Então, são também muitos locais para se trabalhar, né, fisicamente, que a gente também trabalha nesse modelo depois da pandemia, né? Não tem como não trabalhar no modelo remoto, então a gente também tem essa flexibilidade ali de trabalho para algumas das funções, né? Outras, às vezes, não cabe a questão do trabalho remoto,
mas a gente tem todas essas unidades no mundo, né? E a Mars é uma empresa aí de mais de 100 anos. A gente tem a data aqui de 1911, quando tudo começou a acontecer, né? Então, quando o seu Frank Mars começou a fazer doces na casa dele, junto com a mãe dele, né? E isso foi crescendo e chegamos até aqui nesse tamanho todo. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Mars já estava aí. Já estava, Renato. Pois é. E quando você diz, Érica, 130, mais de 130 mil associados, associados que você diz poderia ser também colaboradores, é isso, funcionários, né? É isso. Entendi. Exatamente. Que legal. Muito bom, É, né? Assim, uma maneira diferente, né? Associados. Pode continuar. isso. Não, é até uma forma interessante que a gente chama os nossos funcionários, né? Então, associados são os nossos funcionários, os nossos colaboradores, né? São as pessoas que trabalham aqui. Só que a gente entende que associado é uma palavra que significa mais, é uma palavra Uhum. que traz um conceito de mais responsabilidade, de você fazer parte daquilo do que é a empresa, né? Então, é uma forma da gente conectar os nossos princípios às pessoas que trabalham aqui também. Então, esse conceito de associado, ele diz muito mais sobre isso, né? Que a gente consegue Uhum. trazer mais dignidade, respeito para as pessoas, que a gente consiga engajar eles e criar um relacionamento de confiança mútuo também com as pessoas que trabalham aqui, né? Então, é mais uma nomenclatura, né? Mas é como se fosse um empregado, um funcionário, um colaborador. Então, a gente chama de E, associado. e é uma maneira a mais também das pessoas se sentirem parte, né, Érica? Exatamente, a gente tem esse cuidado, né, que as pessoas é, se sintam pertencidas aqui. A gente sabe que é sempre uma jornada, né? Pode ser que a gente Uhum. esteja fazendo algo que não seja ali o mais adequado, mas a gente está sempre aberto a receber esses feedbacks e melhorar a forma como a gente faz as coisas, né? Então, essa acho que é uma forma interessante da gente sempre trabalhar a inclusão, né? Exatamente, muito bem colocado isso que você acabou de dizer, porque também se conecta com inclusão, porque um dos grandes pontos hoje, quando a gente fala sobre esse recrutamento e seleção das pessoas com deficiência, a inclusão de um modo geral, né? A gente traz muito isso que quando a pessoa com deficiência, o grupo de pessoas com deficiência, junto das equipes, junto dos seus gestores, né? Quando as pessoas se sentem parte, se sentem de verdade incluídas, participativas, né? Quando elas sabem que estão em um lugar que não decidem por elas, decidem junto com elas, isso faz toda a diferença, e esse conceito, né, que você acabou de explicar, de trazer para a gente, né, ele faz muito sentido, não só quando a gente está falando muitas vezes só das pessoas com deficiência, mas quando vocês já trazem isso independente de qual seja o grupo, né? Mulher, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né? Etnia, quando a gente tem esse conceito de que todos estamos juntos, todos estamos associados, né? Ligados direta ou indiretamente, a gente acaba melhorando, sim, essa nossa percepção sobre o nosso ambiente de trabalho, que no final das contas nós passamos tantas horas, né, Érica, seja presencial ou seja à distância, quanto da nossa semana nós não estamos ali trabalhando, né, em pró da nossa empresa, do nosso trabalho, que vai nos dar um retorno para que a gente consiga alcançar as nossas metas de vida, as nossas ambições, né, nossos objetivos, né? Então acho que é de muito bom tom, assim, muito bem colocado por você, isso que se conecta, sim, com o processo de uma inclusão. E me diz uma coisa, Érica, não sei se a gente pode seguir dessa forma, se não for, você fica à vontade para sugerir. Mas quando a gente fala desse processo de inclusão de pessoas com deficiência, né, qual é o panorama, o que você tem percebido dentro da Mars, né, nesses últimos tempos, né, todo esse processo que no final das contas não está acontecendo apenas em
uma ou outra cidade, mas a gente pode dizer praticamente no país todo, né? Nós estamos trabalhando de forma geral essa inclusão das pessoas com deficiência dentro das empresas, mas também em um contexto social de maneira geral, né? Mas dentro da Mars, assim, qual é a sua percepção sobre o tema? Qual é o momento? Muito boa a sua pergunta, Renato. Olha, eu trabalho na Mars desde 2010, né? Mas comecei como estagiária em 2010, depois eu saí, voltei, e pelo menos desde 2015 eu vejo a Mars falando sempre sobre inclusão de pessoas com deficiência. Então não é do momento, né? Não é porque agora está se falando que a gente está trabalhando com isso. Então, pelo menos lá desde 2015 a gente tem muito foco nessa questão, né? E estamos nessa jornada para incluir as pessoas com deficiência dentro das nossas áreas, do nosso mundo aqui de Mars, né? Então, o que eu vejo a gente não quer incluir somente em posições de assistente, operação, a gente tem aberto muitas oportunidades para TI, para finanças, enfim, diversas oportunidades. Não estamos limitados somente à área de manufatura, ou de operação, ou de vendas. Então, eu acho que isso também é uma questão super importante para se falar. A gente não determina só vagas afirmativas. Então, qualquer pessoa que avalia a descrição da vaga e se sente apta a trabalhar naquela função, pode se aplicar na vaga, né? Então, a gente, óbvio, trabalha também com vagas afirmativas, porque isso acaba chamando mais atenção e é uma estratégia interna para que a gente garanta sempre que tenha pessoas com deficiência dentro da nossa empresa, mas é uma forma, a gente está trabalhando com todas as áreas, né? Então, vocês podem ver as nossas vagas, por exemplo, na nossa página de carreiras, ou através da plataforma da Oportunidades Especiais, onde o nosso time de recrutadoras, de recrutamento, publica as vagas ali, né? E vocês podem entrar em contato com a gente através das redes sociais, ou através do LinkedIn, ou, enfim, através de alguma vaga específica, ou alguma recrutadora da Mars, para tirarem dúvidas ou contar mesmo com o apoio de Oportunidades Especiais, que tem acesso direto com a gente, com o time de recrutamento, para tirar dúvidas sobre a vaga ou para entender um pouco melhor sobre o que aquela posição faz especificamente. Então, vocês podem acessar a gente dessas formas. Eu acho bacana também, só para detalhar para as pessoas que estão com a gente, né? Outra coisa muito importante que você acabou de dizer, que retrata, né, esse cuidado no processo de recrutamento e seleção. Quando você diz que a Março não trabalha só vagas exclusivas, vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, isso também é muito bom, porque em alguns momentos, sim, as empresas precisam trabalhar vagas exclusivas, vagas direcionadas, né? Vagas afirmativas para as pessoas com deficiência, porque muitas vezes eu tenho 10 vagas em um setor e dessas 10 vagas eu coloco uma meta interna e eu quero que dessas 10 vagas, 2 ou 3 ou 4 ou 5 sejam preenchidas por pessoas com deficiência. Então, isso em alguns momentos é necessário, é legal, é bacana, é uma meta interna da empresa. Porém, o que você acaba de dizer também é muito importante, porque você relatou para a gente que, mesmo com essa política, com essa necessidade, porque, afinal de contas, nós temos uma meta também para cumprir, nós precisamos contratar pessoas com deficiência, mas aqui nós não divulgamos vagas de deficiente, porque ninguém é contratado única e exclusivamente por ser uma pessoa com deficiência, independente do cargo que eu queira ocupar, né, que eu queira me candidatar, eu preciso ter as competências adequadas, eu vou passar por um processo de recrutamento e seleção, e uma vez contratado, uma vez contratada, eu tenho que render, tenho que performar, tenho que atingir meta, tenho que ter aí o perfil profissional que a Mars espera, né, de todos os colaboradores e da pessoa com deficiência não é diferente, né? Nesse caminho, né, Érica? Perfeito, Renato, muito bem colocado. É bem esse caminho mesmo. Não, a gente precisa seguir o escopo que a vaga
pede, né? Então, quem tem experiência, por isso que a gente fala, né? Tem que olhar a descrição da vaga, entender o que se pede para saber se você já tem experiência ou se você tem habilidades que possam agregar para essa função. E se aplicando na vaga, a gente consegue, então, fazer uma entrevista, né? E seguir no processo seletivo, apresentando para o gestor, mas é sempre importante. Enfim, entender o que a vaga faz, né? E entender qual que é o seu objetivo também de carreira, fazer essa reflexão, né? O que você quer para sua carreira? O que você estudou para trabalhar, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. A gente tem curso técnico, né? Tem graduação, tem diversas formas, né, de você estudar e depois ir trabalhar em determinada área. É óbvio que tem posições que você vai aprender fazendo, né, mas é importante que você mostre quais habilidades que você tem para executar aquela função, né. Então, acho que a primeira, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é entender o que vocês estão buscando, né, refletirem sobre o que você tem de experiência ou qual exemplo que você pode trazer da sua vida que explique por que você é apto para aquela função, né? Porque você tem habilidades para aquela função e explicar isso durante a entrevista, né? Quando você faz uma entrevista, é importante que você traga essas informações para que o recrutador possa entender e te conhecer, né? Então, acho que essa é uma dica super importante, você refletir sobre a sua carreira, sobre aquilo que você tem experiência e sobre aquilo que você quer também, né? Porque ninguém quer trabalhar naquilo que não gosta, então é importante você ter essa percepção sobre a sua própria carreira, sobre para onde você quer ir, né? Se você não gosta de tecnologia, de TI, de trabalhar na frente do computador toda hora, não adianta se aplicar para uma vaga dessa, né? É importante você olhar outras oportunidades, algo que mexa mais com as coisas, né? Às vezes na produção mesmo, anda bastante, vai para cima e para baixo. Então, esse é uma característica daquela função. Então, é importante vocês avaliarem isso. Às vezes até buscar pessoas que trabalham naquela determinada área para conhecer um pouco mais sobre o que faz. Durante a entrevista, perguntar para o recrutador, mas como que é essa função? O que essa função faz? Esse é um momento também importante, né, do processo, para que vocês possam tirar suas dúvidas e perguntarem mais sobre a função. Uma coisa que a gente sempre comenta bastante nesse momento da entrevista que você citou agora, Érica, que até eu sempre trago isso, porque gosto, né, que as pessoas de dentro das empresas reforcem para as pessoas com deficiência, né, candidatos e candidatas com deficiência, que esse momento da entrevista, ele é um momento muito importante, tanto para o recrutador, para a recrutadora, fazer as perguntas necessárias, né, quando essa pessoa tem uma dúvida em relação àquele determinado tipo de deficiência, porque às vezes o recrutador, a recrutadora, nunca entrevistou uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com deficiência intelectual, e às vezes a gente não conhece tudo que tem disponível de tecnologia hoje em dia. Então é normal o recrutador ter dúvidas e precisar perguntar. Então, nesse momento, é bem bacana que as próprias pessoas com deficiência se sintam à vontade, tanto para dizer, caso precisem de algum tipo de ferramenta de tecnologia, sei lá, no computador, ou caso elas percebam numa visita presencial, né, uma entrevista presencial, se tem, de repente, algum possível obstáculo que passe ou que impeça a passagem de uma cadeira de rodas. Isso é muito produtivo, isso é muito bacana para a empresa, porque as empresas que estão abertas para esse processo de contratação, né, elas querem esse feedback, elas precisam desse retorno para aprender junto, né? E as pessoas com deficiência também, nesse momento da entrevista, não tem que ter receio, ter que ter medo de dizer, eventualmente, se tem uma dificuldade com este ou aquele aplicativo, com esta ou aquela função, porque as empresas também, e eu percebo que é o caso da Mars, né?
também estão assim muito abertas, né, a ouvir as pessoas com deficiência para acolher, para receber, né, para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. A gente sabe que muitas pessoas com deficiência, e não só pessoas com deficiência, né, de um modo geral, a maior parte das vagas que aparecem nas empresas são sim vagas em setores operacionais, vagas em setores que a gente sabe que a gente precisa entrar, trabalhar bastante e ali, junto, né, com os outros colegas, galgar um caminho, uma posição melhor, né, quem sabe fazer um curso interno ou externo, mas para tudo isso a gente, desde o primeiro momento, tem que ser muito claro nas nossas questões, né, e dentro da Mars, né, Érica, as pessoas, na hora de uma entrevista, elas podem se sentir à vontade para falar aí das suas especificidades de acordo com a sua deficiência, correto? Com certeza, Renato. Eu imagino que seja difícil falar sobre isso. Às vezes é um tema que você não se sente tão à vontade, ou enfim, está ainda entendendo como funciona, ou até mesmo não tem tanta clareza de qual necessidade você precisa, né? Qual ajuda você precisa para determinada função. Mas é importante que você tente ali buscar ou iniciar essa conversa. Eu tenho determinada necessidade para isso ou para aquilo, ou queria entender um pouco mais como vocês poderiam me ajudar com isso. Então, acho que no momento da entrevista, com certeza, estão super abertos para ouvir, para entender o que vocês têm para trazer para a gente, né? Então, fiquem super à vontade para trazer esses pontos. Talvez a gente não tenha as respostas na hora, mas eu garanto que a gente está super aberto para buscar ali as alternativas, né, e soluções para cada caso. E olhando hoje, né, para a perspectiva, para as vagas que vocês têm, né, pensando nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência, você tem algum setor, alguma área, alguma cidade que esteja, onde essas vagas estejam disponíveis, né, ou mais vagas operacionais, ou à distância, ou de forma remota, ou de forma presencial, né? Qual é assim a perspectiva hoje nesse processo de contratação, Érica? Legal. Bom, acho que a primeira porta de entrada que a gente tem é o programa de estágio. A gente está com vaga de programa de estágio em aberto. Então, para quem está fazendo alguma graduação, né, pode ser licenciatura ou bacharelado, tecnólogo, a gente está com processo seletivo aberto. A gente tem mais de 45 vagas e a gente, né, é uma porta de entrada que não precisa de tanta experiência, mesmo só para quem estiver fazendo ali a faculdade, e é uma ótima oportunidade para se começar. Então, são 2 anos de estágio e pessoas com deficiência também podem se aplicar no processo seletivo. A gente tá recebendo. As demais vagas, a gente tem disponível dentro da plataforma da Oportunidades Especiais, e também as outras que não são necessariamente afirmativas, mas que se vocês têm alguma, eu vi alguém comentando aqui, eu sou psicóloga, a gente tem vaga no time de recrutamento aberto, então você pode entrar lá para entender se faz sentido para você, se é porque dentro do RH tem diversas, né, áreas, sub-áreas, então pode ser interessante para você, então é importante ler lá o descritivo, entender se faz sentido para você se aplique, e aí durante o processo, se tiver né, a experiência adequada, o time de recrutamento vai entrar em contato para fazer as entrevistas e seguir no processo seletivo. A gente sempre lembra também, né, que as empresas que vão contratando pessoas com deficiência, né, vão amadurecendo esse processo, a gente já sabe por A mais B, né, que com o tempo esse próprio processo de inclusão dentro da empresa vai ficando mais fluido, mais fácil, né? Ele vai acontecendo, porque quanto mais diversa, quanto mais plural uma empresa isso vai acontecendo naturalmente. Então, no caso das pessoas com deficiência, muitas vezes até essas pessoas acabam se tornando mini consultorias que ajudam nesse processo de acessibilização, esse processo de inclusão, né, de dentro para fora. Então, mais pessoas com deficiência significa
um ambiente mais plural significa mais conhecimento, significa que quando chegam outras pessoas com deficiência, aquele caminho já está, de certa forma, um pouco mais bem trilhado, né, dentro da empresa. A gente também vai desconstruindo, né, esse estereótipo, muitas vezes, que nós temos tão enraizado na nossa cultura, né, de que pessoa com deficiência talvez seja aquela pessoa que uma pessoa que é frágil, uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa que, a rigor, é menos do que quem não tem deficiência, é uma pessoa que precisa ser cuidada, olhada, tutelada. Então, a partir do momento que a gente está dentro de uma empresa e performando bem junto com os colegas, e nós temos minimamente, né, as ferramentas para trabalhar, a gente vai ajudando esse processo de desconstrução de dentro para fora e abrindo cada vez mais as portas, né, para outras pessoas com deficiência que vão chegando depois. Digo isso porque a pergunta aí foi também, né, em relação a uma vaga como psicóloga, né, a uma pessoa que é psicóloga. Então a gente sabe que os psicólogos, psicólogas dentro aí dos setores de RH, que são pessoas com deficiência, também colaboram, né, nesse processo, né? E eu acho que é mais ou menos isso, né, Érica? Sim, com certeza. Eu entrei aqui na nossa plataforma de oportunidades especiais, onde a gente tem as nossas vagas abertas com vocês, e a gente tem, por exemplo, tá, algumas posições que a gente tem abertas. A gente tem vendedor externo para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, coordenador de ponto de venda em Campinas, operador júnior em Guararema, então para quem já tem experiência, né, na manufatura. Para quem não tem experiência, auxiliar de processo produtivo é uma posição que é começo, assim, né? Não é necessário tanta experiência na área de produção, então é uma ótima oportunidade também para quem, se não tem experiência, começar nessa área de produção. E aí a gente tem, né? Eu vi alguém perguntando aqui também sobre horários de trabalho. Então, geralmente, posições mais administrativas, elas vão das 8 às 5, das 9 às 18. Posições da manufatura vai variar de acordo com o turno. Então, a gente tem turno das 7 às 3, das 3 às 11, das 11 às 7 do outro dia, né? Então, depende muito daquela posição. Então, quando a gente olha para a manufatura, tem muito questão de turno, porque a fábrica funciona 24 horas por dia, né? Isso, os 7 dias da semana. Mas aí a gente tem uma escala de trabalho direitinho, onde você, né, vai trabalhar em determinado horário, vai folgar em determinado horário, a gente garante que não tem ali uma sobrecarga para que vocês possam descansar e depois voltar a trabalhar. Então, isso é planejado dessa forma. Mas o horário de trabalho, resumindo, é das 8 às 17 ou das 9 às 18, e na produção varia aí de acordo com o turno que é trabalhado. Pode falar, pode continuar. Não, eu ia comentar sobre as outras vagas, mas se você quiser comentar Não, sobre... pode continuar. Assim, é bom que você já está no ritmo, vai lá. A gente também tem operador de empilhadeira, então quem trabalha que já teve experiência como, ou tem curso, né, que para operar empilhadeira você precisa ter um curso, né, porque é uma atividade de risco ainda, então é importante você ter esse curso. Vendedor júnior em São Paulo, analista de customer service em Guararema, auxiliar de processo produtivo em Jacareí também, ó, tem mais, em Guararema também, operador de efluentes em Guararema, analista de recrutamento e seleção também. Então, alguém comentou sobre oportunidade em RH, a gente tem uma vaga lá aberta, coordenador de produção em Recife, Abreu Lima, né? Operador de ensaque em Descalvado, essa seria para a fábrica de Royal Canin, estoquista de material de embalagem também em Descalvado, operador de paleteira em Mojimirim, que é bem parecido com o operador de empilhadeira, né? Tem que ter aquele curso para operar empilhadeira. E também tem jovem aprendiz, que vocês também podem, que é muito mais administrativo, né? E me confirma, Renato, se a regra do jovem aprendiz para pessoas com deficiência, ela vale independente da idade, certo? Para a pessoa com deficiência, o jovem aprendiz não tem limite de idade. Então, se você tem
35 ou 40 anos, você também pode entrar como jovem aprendiz, sendo pessoa com deficiência. Essa é uma ótima oportunidade também, porque a gente tem jovem aprendiz em várias áreas dentro da Mars, então não precisa necessariamente ter curso técnico ou graduação, porque o próprio programa do jovem aprendiz, ele tem essa porta de entrada e ele já entra com um curso junto com o trabalho, né? Então você pode aplicar para conhecer uma área. Então tem jovem aprendiz para vendas, então quer entender mais de vendas, vai fazer o curso para vendas e trabalhar na área de vendas. E geralmente é mais uma área mais administrativa. Então, para diversas áreas a gente tem oportunidades como jovem aprendiz também. E você me fez lembrar, Érica, de uma informação que nem todas as pessoas, né, sabem ou souberam, porque isso é relativamente recente, mas para pessoas com deficiência que recebem benefício de prestação continuada, de 2021 para cá, a legislação ela mudou. Antes, a pessoa ela tinha que optar entre o BPC e um trabalho formal, né? E de 2021 para frente, como incentivo para o trabalho formal, a legislação ela permite hoje que você tenha um registro em carteira de até 2 salários mínimos e mantenha 50% do seu benefício de prestação continuada. Então, hoje as pessoas, elas não precisam, né, grosseiramente falando, em pensar ou em receber de um lado ou do outro, porque antes isso significava abrir mão do BPC para ter um trabalho registrado, né? E hoje isso mudou, então eu posso manter metade do BPC tendo até 2 salários mínimos em carteira. Então isso pode aumentar ali a minha renda, talvez, né? De R$ 1.300, R$ 1.400, talvez para R$ 2.000, R$ 2.500, né? Então isso já faz uma diferença. E eu sempre gosto de comentar porque nem todo mundo sabe e é uma informação super relevante que incentiva as pessoas, né, a entrarem cada vez mais no mercado de trabalho. Então, vou colocar aqui no chat também o link da nossa página de carreiras, onde tem todas as vagas que a gente tem aberto, né? Então, a gente coloca algumas vagas na plataforma de oportunidades especiais, mas não necessariamente são todas, né? Porque é um volume grande. Então, geralmente a gente usa também a nossa página de carreiras. Então, lá tem, eu vi alguém comentando que não tinha vaga de TI dentro da oportunidades especiais, mas dentro da nossa página de carreiras tem vaga para TI sim, e vocês podem dar uma olhadinha lá para ver se faz sentido para vocês e se fizer, enfim, se aplicar e tomara que dê certo, né? Dentro da nossa página de carreiras também, gente, vocês podem cadastrar o perfil de vocês e selecionar quais as áreas que vocês têm interesse. E aí, quando abrir uma vaga, vocês já recebem um alerta direto no e-mail de vocês. Então, é uma forma de vocês monitorarem, porque a gente não tem um e-mail que a gente receba currículo. É muito difícil administrar currículo assim que a gente receba por e-mail, né? Um volume é muito grande. Então, para a gente conseguir receber o currículo e ler todos os currículos todas as vezes e até lembrar, a gente tem aquele candidato assim, assado, a gente não consegue. Então, é pelo sistema, porque é uma forma da gente conseguir filtrar e também vocês saberem quando a vaga abrir, porque daí vocês podem se aplicar diretamente naquela posição. Eu mesma tenho no meu e-mail pessoal alertas, né, para vagas em RH dentro da Mars, e toda vez que abre uma oportunidade, eu recebo no meu e-mail esse alerta, né? Então, é uma forma legal também de vocês acompanharem quais são as vagas que a gente tem em aberto. Então, hoje, de repente, eu não tenho uma vaga na minha cidade ou naquele cargo que eu gostaria, naquela atividade, naquela área. Eu posso me cadastrar, deixar ali meu currículo, né? E, eventualmente, dali 6 meses, dali 1 ano, dali 3 meses, a gente nunca sabe, pode abrir uma vaga perto de mim, né, Érica? É isso? Isso aí, exatamente. Então, é uma forma de Uhum. vocês estarem conectados ali com as oportunidades que vão abrindo dentro da Mars. Uhum. E também, aproveitando, né, toda a sua experiência, né, o seu conhecimento nessa área, Érica, assim, para as pessoas que estão com a gente, né, pessoas que
tem aí a expectativa, né, nesse processo de enviar os currículos, né, de conseguir aí uma oportunidade de trabalho, o que você acha assim mais importante, de forma bem resumida, né, que as pessoas coloquem nos currículos, independente da vaga, né, mas assim de um modo geral, o que você poderia dar de sugestão para as pessoas quando mandam um currículo para a Mars, né, que vocês recrutadores, né, já buscam, né, os pontos assim mais importantes. A minha pergunta é porque a gente sabe que nem sempre a pessoa com deficiência tem esse conhecimento e muitas vezes não tem quem possa ajudar a preparar esse currículo. Então, às vezes, a pessoa pode colocar de menos ou colocar de mais, né? Então, o que você acha assim, importante? Que dicas você poderia dar para as pessoas que estão ouvindo a gente e assistindo a gente? Legal, Renato, ótima pergunta. Acho que garantir que esteja seu nome, sobrenome, informações para contatar vocês, então, telefone, e-mail, acho que esses são os principais. Você pode até colocar algum telefone de alguma pessoa que esteja perto de você, que mora junto com você, para garantir que, né, você vai receber esse contato. Então, é uma forma, ou colocar mais de um e-mail também para entrar em contato. Então, essa é uma informação importante, porque às vezes vem só o nome que a pessoa mandou pela plataforma e não tem o contato, né? Então, importante ter os contatos direitinho. Importante colocar se tem algum curso, né? Pode ser, né, desde ali do pacote Office, né? Que é o Word, Excel, PowerPoint, inglês, se sabe alguma coisa de inglês, se consegue se comunicar, enfim, a proficiência no inglês, ou outro idioma também. Eu sei falar espanhol, sei falar, sei lá, outra língua, né? Então é importante colocar. Até que ano estudou na escola? Então, fui até o ensino médio, ou fiz técnico, qual foi o curso que fez de técnico, qual foi o curso que fez de graduação, a data de formação desses cursos também é importante para a gente saber o quão atualizado está o curso, né? Então, contato, o seu ensino, né, o que você teve de ensino, e aí vem as experiências, né? Então, se você já tem alguma experiência, já teve mais de uma experiência, colocar o nome da empresa que você trabalhou, colocar por quanto tempo você trabalhou e qual foi o cargo que você ocupou naquela empresa. E aí, quando você for falar daquele cargo, falar um pouquinho, né, três exemplos do que você fez naquela função, qual era a sua responsabilidade, ou aquilo que você entregou naquela função, o que você ajudou a empresa naquela função, acho que esse é um ponto importante. E acho que esses são os principais, assim, o contato, cursos, né, em geral, e a experiência. Maravilha. E você sabe que uma coisa que você comentou, e até tem a ver com uma das perguntas, né, que mandaram aqui para a gente, sobre a área de TI, né? Sabe que hoje, 2023, nós alcançamos, né, esse número, nós temos mais pessoas com deficiência formadas nas áreas em tecnologia do que pessoas com deficiência formadas em administração. Porém, quando eu olho para o mercado de trabalho, eu ainda tenho mais pessoas com deficiência com formação em tecnologia trabalhando em setores administrativos. Então, isso quer dizer que muitas pessoas com deficiência não estão trabalhando na área que se formaram, né? E quando a Érica traz, né, quando ela já compartilhou com a gente lá no início, que dentro da Mars as vagas são diversificadas, inclusive também na área de TI, eu lembrei disso. Então, se você tem a sua formação, você até pode, muitas vezes, naquele momento, não conseguir a vaga que você espera naquele momento.
Então, vale a pena você deixar o seu currículo, né, se cadastrar para a vaga, mas também, muitas vezes, se não tem aquela vaga que você almeja, talvez tenha uma vaga em alguma área parecida ou alguma vaga que, com o tempo, você consiga migrar para uma área que seja mais da sua área de formação, né? A gente tem muitas possibilidades, né, Érica? Porque essa construção da nossa identidade profissional, ela precisa ser amadurecida. E, às vezes, a gente, no início da nossa vida profissional, a gente não tem essa orientação, tudo parece meio nebuloso, e a gente acha que se não tem aquela vaga naquele momento, eu já não tento mais aquela empresa, né? E o trabalho, ele traz isso. O trabalho já requer uma certa dedicação até para a gente entrar na empresa, o que também, com o tempo, as próprias, né, pessoas que trabalham com recrutamento e seleção sabem, olha, esse currículo aqui, essa pessoa, ela já está tentando entrar com a gente aqui há 6 meses, há um ano e meio. Então, é uma pessoa que quer trabalhar com a gente. Então, isso também, em alguns momentos, conta, né, Érica? Com certeza. E sabe esse ponto que você falou sobre faculdades, cursos em TI, em outras áreas? Eu acho que uma coisa que a gente tem percebido aqui é que até as áreas administrativas, elas precisam de bastante conhecimento em tecnologia, porque tudo está se transformando, né, para computador, digital. A gente precisa desse conhecimento. Então, a gente precisa, às vezes você gosta, você fez faculdade de tecnologia, mas você gosta de vendas. Você pode se aplicar numa área de vendas com essa graduação, porque pode sim fazer sentido. Então, o seu conhecimento, ele não é perdido. O que você aprendeu na sua faculdade, você pode se aplicar para outras posições. Então, é importante você conseguir ter uma relação, né? Fazer uma relação daquilo que você estudou com outras áreas. Então, acho que essa é até uma oportunidade para a gente olhar mesmo o perfil, né, de quem fez faculdade em determinada área, mas tem interesse em outra, e entender por que você tem interesse nessa área e buscar aquilo, né? Então, quem faz faculdade hoje em tecnologia, né, engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, todos esses cursos eles são excelentes para diversas áreas, não somente para tecnologia. Então, para vendas, para manufatura, né, você pode agregar muito com o seu conhecimento nessas outras áreas, porque tudo está transformando para o digital, né? Tudo que a gente trabalha, a gente precisa saber um pouquinho mais para que seja digitalizado, né? Que seja um pouco mais fácil para que as pessoas utilizem, para que poupe o trabalho, né? A tecnologia ela traz muito essa eficiência nos processos. Então, acho que esse é um ponto importante, que é uma faculdade hoje em dia muito coringa. No passado, aliás, era administração de empresas, né? Que as pessoas faziam e com certeza tinha trabalho pronto. Hoje já tem mudado bastante isso para a parte de tecnologia, porque muitas áreas precisam desse conhecimento, né? E uma outra coisa também que eu acabei de lembrar aqui, né, olhando também na sua fala, o trabalho que a Mars faz já é um trabalho que não, quando a gente fala em recrutamento e seleção, inclusão de pessoas com deficiência, nós não estamos falando apenas das pessoas com deficiência que estão no processo entrando na empresa. Também existe um trabalho da Mars, né, de conscientização dos próprios colaboradores, né, que estão dentro da Mars e vão receber colegas com deficiência. Então, você que é uma pessoa com deficiência, e quando você começa em uma empresa, seja na Mars ou seja em qualquer outra empresa, você ali dentro tem uma responsabilidade muito grande, porque você se torna um multiplicador também, né, para que outras pessoas com deficiência consigam ter mais facilidade dali para frente. Então, isso que a gente fala hoje, né, o capacitismo, ajudar as pessoas a minimizar, a desconstruir esse estereótipo da pessoa com deficiência. Então, você, pessoa com deficiência, dentro ali da empresa, quanto mais você for proativo, participativa, quanto mais você, sim, educar as pessoas à sua volta em relação
a sua realidade, a sua deficiência, né, as especificidades da deficiência auditiva ou visual, física, intelectual, né? A gente sabe que isso é também uma forma de educar as pessoas, e assim a gente vai mudando, a gente vai transformando isso. Lembrei porque a Mars faz um trabalho aí bem bacana, já não é de agora, né? Não só no recrutamento e seleção, mas também, né, em preparar todo esse caminho para que as pessoas com deficiência sejam bem acolhidas, bem recebidas, né, e que esse ambiente de trabalho seja de fato um ambiente saudável para todo mundo, né? Então, acho muito bacana também lembrar isso, né, Érica? Com certeza, Renato. Obrigada por trazer esse ponto. Realmente, a gente tem. Acho que a gente está em constante aprendizado, né? A cada dia que passa, a gente percebe coisas que não estão funcionando e a gente tenta mudar elas para que elas fiquem melhores, né? Então, por isso que feedback, né? Você falar sobre aquilo que não está legal, ou, enfim, reconhecer também aquilo que funciona é importante. Então, acho que é um ponto super importante para a gente considerar, assim. É, e outra coisa, a gente dentro da Mars também tem grupos de afinidade, que a gente chama, né? Então, temos grupos de afinidade para falar sobre temas de pessoas com deficiência, temos grupos de afinidade, e que não necessariamente são só pessoas com deficiência que participam, mas outros associados, né, da liderança, de outras áreas, que conseguem estar mais envolvidas nesse tema e conseguem fazer mais diferença para que a gente abra mais oportunidades, para que a gente mude a forma de pensar, né, e melhore, né, a experiência da pessoa com deficiência dentro do trabalho aqui na Mars. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem feito aqui. Então, a gente tem grupos de afinidade para pessoas com deficiência, para raça, etnia, para gênero, para mulheres, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com isso, né? E os nossos próprios associados que trabalham com essas iniciativas internas e que de alguma forma acaba se refletindo externamente, né? Porque a gente vai abrindo mais oportunidades, a gente vai tendo mais iniciativas, então isso é super positivo. É importante isso que você acabou de dizer, você me fez lembrar de uma outra coisa legal, que também as pessoas com deficiência nem sempre, não só pessoas com deficiência, né? Muitas vezes a gente, enquanto colaborador, a gente não sabe o quanto a gente pode participar. É comum as pessoas perguntarem assim: olha, eu tenho deficiência e eu tenho mais de 50 anos, eu posso me candidatar a uma vaga ou não? E muitas vezes, né, isso só agrega, porque quando a Érica fala dos pilares, né, como por exemplo, deficiência, mulher, se eu sou mulher com deficiência, eu posso tanto colaborar com o grupo de afinidade de pessoas com deficiência, e eu também posso colaborar, né, no grupo de afinidade de mulheres, sendo uma mulher com deficiência. Então, a minha contribuição é dupla. Isso é o que a gente chama de interseccionalidade. E as empresas cada vez mais vêm valorizando, investindo tempo nisso, né? Porque o resultado ele é sempre muito positivo, sempre muito bacana. Então, acho que no final das contas, né, a Mars tá bem legal aí, né? A gente só tem coisa bacana para falar e pelo jeito em pouco tempo a gente vai ter novamente que marcar um outro encontro para você trazer mais novidades para nós aqui, né, Érica? Eu estou dizendo isso porque a gente está caminhando aqui para os nossos 10 minutos finais, então não sei se você gostaria de ler mais alguma pergunta ou se você gostaria de fazer uma fala final, né? Para a gente já caminhar para o encerramento do nosso tempo aqui, que, como eu disse, passa muito rápido, né, Érica? Passa mesmo muito rápido. A gente estava falando antes de começar mesmo, né, Renato? Mas eu acho que acho que um outro ponto que eu queria comentar aqui do que eu vi no chat acho que o grande objetivo dessa sessão que a gente faz com oportunidades especiais é abrir um espaço para que vocês possam entender um pouco mais sobre a Mars, saber sobre as oportunidades que a gente tem em aberto, tirar dúvidas, né? A gente teve uma interação aqui pelo chat, vocês foram fazendo perguntas, então a gente foi esclarecendo alguns pontos. Então, explicar, né, o que é a Mars, né? Agora vocês sabem que a Mars é a mesma empresa que produz M&M's, que é a mesma empresa que produz pedigree, whiskas, então acho que abrir esse espaço, tá? Então
Eu queria dar dicas também, né? A gente falou de dicas de currículo, falamos de dicas para uma entrevista. Então, esse é o objetivo da nossa feira de carreiras, né? Então, eu sei que a Oportunidades Especiais abre esse espaço, né? Faz esse contato entre as pessoas com deficiência e as empresas. Então, a gente faz essa feira, eu sei que vocês fazem com outras empresas também, então, são muitas oportunidades legais, muitas pessoas que trabalham na área trazendo dicas, e vocês vão percebendo, né? Ah, isso aqui mesmo, naquela outra feira falaram sobre isso, a Érica também falou aqui hoje, então, vocês vão percebendo essas dicas, enfim, essa forma como as empresas trabalham, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o Renato, né, com vocês, falando sobre a Mar, sobre essas oportunidades que a gente tem. Foi muito bacana, eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Se vocês tiverem algum outro comentário, estou super aberta a receber. Fiquem à vontade para me contactar lá no LinkedIn, né? E a gente pode ir conversando. Se tiver alguma outra coisa que eu possa ajudar, eu estou super à disposição. Queria desejar boa sorte para vocês nas suas carreiras, né? Nas vagas que vocês estão participando ali do processo seletivo. Espero que sejam muito bem-sucedidos, espero que vocês consigam ali trabalhar em algo que vocês gostem, que vocês tenham uma vida profissional também muito bacana. Então, aqui meus votos, minhas esperanças aqui para vocês também se colocarem no mercado, que vocês se saiam bem. Olha, quando você estava falando das oportunidades ali, eu sei, os produtos de vocês são de altíssima qualidade, né? Mas eu fiquei esperando para ver se não ia aparecer uma vaguinha assim para ficar só experimentando chocolate. Não tem nenhuma assim? Pior, não comentei disso, Renato, mas a gente tem um processo interno, só um comentário final aqui, que a gente chama de sensorial. Então, a gente precisa sim experimentar, e vários associados participam. Não precisa necessariamente ser uma função específica, mas quem trabalha na manufatura, quem trabalha no administrativo, pode participar desse processo, porque o paladar das pessoas é muito diferente um do outro, né? Então, a gente precisa experimentar, sim, os produtos e é maravilhoso. Já participei disso Olha. e é muito gostoso. A gente experimenta os produtos acabados, a gente também experimenta as matérias-primas, que às vezes sozinhas elas não são tão gostosas, mas quando junta tudo fica bom, né? Ó, terminando aqui, já vou mandar meu currículo já, viu? Olha, João aí, ó, vai perder o Renato pra gente. Tá bom. Érica, olha, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer enorme falar com você, né? Agradeço também aí o apoio do Niro, nosso intérprete de Libras, o Fabrício, que está nas legendas, o João aqui na nossa técnica. Muito obrigado aí todo mundo que participou com a gente. Boa sorte, se candidatem, né? E em pouco tempo nós estaremos aqui para falar mais coisas bacanas aí da Mars. Pessoal, um grande abraço, uma boa tarde para vocês, bom restinho de quinta-feira. Obrigado, Érica. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom restinho de semana para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.